Eu a vi no segundo em que aquelas portas se abriram. Vestido vermelho. No meu casamento. 200 convidados, rosas brancas por todo lado, um quarteto de cordas tocando algo suave e caro. E minha irmã mais velha descendo o corredor central como se tivesse pagado pelo salão. Ela não estava convidada. Ela não deveria saber nem o endereço. Eu tinha mudado o local 2 vezes, pago taxas extras, refeito o transporte, refeito a disposição dos lugares, refeito tudo. Especificamente para manter Daniele longe. E mesmo assim, ela me encontrou. Minha madrinha apertou meu braço com tanta força que as unhas atravessaram o cetim e entraram na minha pele. 3 dias depois, eu encontrei o roxo, em formato de 4 dedos, e pensei, essa foi a marca mais honesta que aquele dia me deixou. Eu não conseguia me mover, não conseguia nem engolir. Porque Daniele não parecia histérica, nem bêbada, nem desesperada. Ela parecia preparada. Cabelo feito, maquiagem impecável, queixo erguido. Ela tinha aquela expressão calma e ensaiada que faz quando está prestes a destruir alguém e ainda sair como a vítima da história. Ela parou no meio do corredor, esperou o tempo suficiente para que todas as cabeças da sala se virassem. E então gritou, ele me engravidou! Seu noivo me engravidou e me pagou para sumir! A música cortou no meio de uma nota. Os celulares já estavam no ar antes que o eco morresse. Eu vi as pessoas encarando por tempo demais, do jeito que encaram quando estão assistindo a vida de outra pessoa se partir ao meio, e já sabem que vão contar essa história mais tarde no carro. Marcos ficou branco no altar. Patrícia, a mãe dele, soltou um som estranho e quebrado e se jogou na cadeira como se os joelhos tivessem parado de funcionar. E eu estava ali, num vestido branco que de repente parecia infantil e ridículo, segurando meu buquê com as 2 mãos, enquanto 200 pessoas me olhavam como se eu tivesse aparecido na minha própria execução pública, fantasiada para o evento errado. O que nenhum de nós entendia ainda era que todo mundo naquele salão estava olhando para o homem errado. Marcos e eu ficamos juntos por 4 anos antes de tudo isso acontecer. Nos conhecemos na festa de aniversário de um amigo. A coisa evoluiu rápido. Fomos morar juntos, construímos uma vida de verdade. Ele era estável de um jeito que me fazia sentir segura, sem fazer disso uma performance. Ele pediu em casamento numa terça de manhã na nossa cozinha, porque disse que estava cansado de esperar o momento perfeito, quando estar comigo já parecia um. Eu sei como isso soa agora. Pode crer que sei. A família dele tinha dinheiro, do jeito que algumas famílias têm clima. Constante, moldando tudo ao redor sem precisar jamais mencionar isso. O pai dele, Richard Calloway, era advogado corporativo com o tipo de reputação que as pessoas citam por extenso, como se o nome em si abrisse portas. A mãe, Patrícia, vivia naquele mundo polido de conselhos beneficentes, onde todo mundo tem cabelo discreto, voz suave e sabe parecer compassivo, sem jamais se sujar. Eles foram educados comigo desde o início, mas era aquela educação cuidadosa que gente rica usa quando ainda está decidindo se você vai envergonhá-los mais pra frente. Minha família era o oposto. Minha mãe nos criou sozinha depois que meu pai foi embora quando eu tinha 9 anos. Ela limpava casas, fazia horas extras, esticava tudo. Eu a amo. E também sei exatamente onde ela falhou comigo. Em algum ponto entre o esgotamento e a culpa, ela deu a Daniele imunidade total e nunca revogou. Minha irmã podia destruir um ambiente, chorar 5 minutos. E minha mãe começava a falar como se o verdadeiro problema fosse todo mundo sendo duro demais com ela. Daniele é 5 anos mais velha do que eu, e passou a minha vida inteira agindo como se qualquer felicidade que caísse no meu colo fosse algo roubado dela pessoalmente. Quando eu tinha 16 anos, consegui o papel principal na peça da escola. Foi a primeira vez na vida que senti que tinha sido escolhida por algo que era só meu. 2 dias antes da estreia,
Daniele foi até o meu professor de teatro e disse que estava preocupada com o meu estado mental. Disse que eu estava agindo de forma estranha, que eu estava obcecada com o espetáculo, que talvez alguém devesse intervir antes que eu me envergonhasse. Teve reunião, eu fui retirada do papel. Quando confrontei ela, começou a chorar e disse que só estava tentando me proteger. Minha mãe me fez pedir desculpas por ser tão desconfiada da sua própria irmã. Quando eu tinha 22 anos e estava noiva pela primeira vez, Daniele dormiu com o meu noivo. Não foi por acaso, não foi depois de umas doses. Foi ele mesmo quem me contou porque a culpa chegou nele antes do casamento. Daniele disse para minha mãe: "Foi ele que veio atrás de mim." A resposta da minha mãe foi: "Você sabe como os homens reagem a ela, filha. É assim que ela é." Como se a minha vida tivesse sido atingida por uma tempestade. Quando finalmente fui promovida no trabalho, Daniele ligou para o meu gerente e disse que estava preocupada com o meu consumo de álcool. Virou revisão de RH. 3 meses de humilhação, caras educadas, papelada, pessoas que de repente ficavam em silêncio quando eu entrava nas salas. Quando confrontei ela, chorou tanto que acabei passando lenço para ela na minha própria cozinha. Essa é a Daniele. Não é caótica, não é impulsiva, é estratégica. Ela estuda onde fica o seu orgulho e vai direto lá. Depois amacia a voz e deixa as outras pessoas a chamarem de frágil enquanto você ainda está sangrando no chão. Marcos conheceu Daniele uma vez antes de eu cortar o contato. Um jantar. Minha mãe me fez me sentir culpada porque somos todos adultos e será que não dá para pelo menos tentar? Daniele apareceu num vestido que fez a garçonete olhar 2 vezes antes mesmo de anotar o pedido. Ela sentou de frente para Marcos e fez aquela coisa que ela faz, onde transforma uma conversa em algo íntimo, mesmo com outras pessoas sentadas bem ali. Ela não foi óbvia. Isso teria sido mais fácil de lidar. Era pior do que flerte. Era uma intimidade que dava para negar. Toques leves no antebraço dele, olhares longos, comentinhos que faziam parecer que os dois já se entendiam e eu era só a pessoa sentada no meio. No caminho de volta, Marcos disse com cuidado: "Sua irmã é intensa." Eu disse: "É." Ele ficou em silêncio. Eu percebi o silêncio. Disse a mim mesma que não significava nada. 3 semanas depois, eu vi o nome dela na tela do celular dele, virado para cima no balcão. "Você merece alguém que te desafie de verdade. Parece que você está entediado." Isso era só a prévia. O histórico completo era pior. Ela tinha conseguido o número dele de algum jeito e vinha mandando mensagem havia 2 semanas, de madrugada, coisas pessoais, coisas que sondavam. Mensagens feitas para me fazer parecer sem graça, previsível, fácil de superar. Ele não tinha respondido a maioria, isso é verdade, mas ele tinha visto, tinha guardado e tinha decidido não me contar. Essa escolha fez algo feio dentro de mim. Quando liguei para Daniele, ela disse que eu estava sendo controladora. Disse que estava só conhecendo ele melhor. Depois riu e falou: "Você age como se eu pudesse te tirar ele só porque mandei uma mensagem. Isso não é exatamente um elogio para o seu relacionamento, né?" Quando minha mãe me ligou de volta, aparentemente a atacada tinha sido Daniele. Cortei ela naquela semana. Minha mãe me chamou de cruel, dramática, rancorosa. Ficou repetindo: "Ela ainda é sua irmã", como se o título em si apagasse o padrão. 4 meses antes do casamento, um número desconhecido me mandou: "Ele não é quem você pensa." Bloqueei. 2 dias depois, outro número: "Pergunta para ele onde ele estava em março." Bloqueei de novo. Disse a mim mesma que era Daniele procurando uma brecha. Disse a mim mesma que eu conhecia os jogos dela. Então, 7 semanas antes do casamento, uma imagem de ultrassom caiu no meu celular sem nenhuma mensagem. 12 semanas, data no canto, sem nome, sem explicação. Só informação suficiente para eu fazer as contas e me odiar enquanto fazia.
Eu fiquei sentada no chão do banheiro do nosso apartamento por 20 minutos, com o vestido do provador ainda pendurado na porta do guarda-roupa. Não era só medo, era humilhação antes mesmo de eu saber se tinha razão de estar humilhada. Esse é um tipo especial de adoecimento. Quando finalmente mostrei para Marcos naquela noite, ele ficou encarando a tela por tempo demais. Não era um olhar de confusão, era reconhecimento. O quarto esfriou por dentro. Eu não sei o que é isso, ele disse. Isso não é uma resposta. Ele esfregou a boca, olhou para o balcão, não para mim. Acho que sei quem mandou isso. Perguntei quem. Ele não quis dizer o nome de Daniele, só disse que também estava recebendo mensagens. Ameaçadoras, estranhas. Admitiu que ela tinha entrado em contato de novo. Admitiu que tinha contado ao pai. Não a mim, ao pai. E mesmo assim, ele parecia me entregar a versão editada, não a verdade. Esse tipo de honestidade parcial dói do jeito seu, porque você consegue sentir as peças que faltam pressionando de fora. Mais ou menos nessa época, minha mãe mencionou, quase de passagem, que Daniele tinha recebido uma graninha. Bolsa nova, final de semana em hotel, unhas feitas toda semana. Lembro dela falando isso enquanto dobrava um guardanapo do meu chá de panela, como se fosse papo de mulher. Eu devia ter pressionado. Em vez disso, fiquei em silêncio. E ela interpretou esse silêncio como permissão para continuar protegendo a pessoa errada. Na quarta-feira antes da cerimônia, minha mãe ligou pela 17ª vez para me pedir para convidar Daniele. Ela está passando por uma fase, ela disse. Ela sempre está passando por uma fase. Ela ainda é sua irmã. Eu disse não, de novo. Ela suspirou como se eu fosse a difícil. Depois perguntou a que horas começava o cabelo e a maquiagem, e se o espaço tinha entradas laterais. Lembro de congelar por meio segundo e dizer: "Por que você precisa saber disso?" Ela respondeu rápido demais. "Tava só perguntando." Nunca provei que ela contou algo para Daniele, mas ela era a única pessoa que reclamava toda vez que eu mudava o local, e a única que continuava pedindo o cronograma final, depois que eu tinha parado de compartilhar detalhes com quase todo mundo. Essa é minha mãe numa foto só. Evita o conflito, alimenta ele em silêncio, depois finge surpresa quando ele chega vestido para a guerra. Na noite antes do casamento, recebi uma última mensagem anônima. Seja lá o que acontecer amanhã, ele sabe mais do que te contou. Os dois sabem. Li no meu quarto de hotel pouco depois da meia-noite, com o celular iluminando o teto e o estômago fechando. Os dois. Fiquei horas deitada girando isso na cabeça. Marcos e quem? Marcos e Daniele? Marcos e Richard? Cada versão me fazia sentir barata de um jeito diferente. Quase cancelei tudo. Tinha o celular na mão. Mas tudo que conseguia pensar era: se eu cancelar agora, ela leva isso também. Daniele tinha passado minha vida inteira me ensinando o quanto custa ser a primeira a recuar. Então fiquei. Não dormi. Só esperei o amanhecer com um peso no peito que parecia uma pessoa. O local era uma mansão convertida nos arredores da cidade. Toda jardins aparados, pedra antiga e dinheiro tentando parecer atemporal. As portas do salão eram abertas para o jardim. Minhas flores estavam por todo lado, pálidas e perfeitas, escolhidas ao longo de 8 meses de amostras, orçamentos e decisões minúsculas que eu me importava porque achei que estavam construindo uma memória limpa e só minha. Marcos estava no altar com um terno preto, e quando eu entrei pelas portas, ele me olhou de um jeito que ainda dói lembrar. Por um segundo, eu acreditei que tinha chegado lá. 12 metros do altar. 12 metros de uma vida diferente. Aí, as portas atrás de mim se abriram. O fôlego coletivo varreu aquela sala tão rápido que pareceu físico. Eu me virei e vi Daniele de vermelho, sem pressa, sem choro, sem tropeços. Ela caminhou como se tivesse calculado a entrada no ritmo da música. Os convidados começaram a se revirar nas cadeiras.
Alguém na segunda fileira já fingia não filmar enquanto filmava visivelmente. Eu vi uma das amigas de conselho de Patrícia se inclinar ao ouvido de outra mulher com a mão cobrindo metade da boca. Aquele sussurro elétrico e feio se espalhava em tempo real, o que as pessoas fazem quando sabem que estão prestes a testemunhar um desastre que vão repetir mais tarde quase palavra por palavra. Daniele parou no corredor e disse, claro como vidro, ele me engravidou. Depois mais alto. Seu noivo me engravidou e quando eu me recusei a assumir, a família dele começou a me pagar. A sala foi ao silêncio, restando só o ar-condicionado e a respiração de Patrícia, que tinha ficado rasa e aguda. O rosto dela perdeu toda a cor. Uma das mãos estava apertando o programa tão forte que rasgou. A cerimonialista congelou nos fundos com aquele sorriso profissional fixo que as pessoas usam quando sabem que nenhum treinamento cobre isso. Luz de velas prateadas, flores importadas, mármore polido, milhares e milhares de reais em gosto e postura e imagem. E no meio de tudo isso, minha irmã arrastava algo sujo por cima de tudo com as duas mãos. Olhei para Marcos. Ele parecia em choque. Olhei para Richard. E Richard tinha a cara de quem estava fazendo uma conta. Daniele avançou pelo corredor, tremendo agora, de um jeito que teria parecido espontâneo se eu não a conhecesse a vida toda. Eu tenho prova, ela disse. Mensagens, datas, transferências bancárias. Eu estava com 12 semanas quando ele parou de atender e começou a mandar dinheiro. Marcos disse bem baixinho. Isso não é verdade. Ela rebateu. Então por que tem dinheiro de uma conta vinculada à sua família no meu histórico bancário? Ela nem olhou para ele quando disse isso. Estava fazendo uma performance para o público agora, garantindo que cada cabeça na sala continuasse virada na direção certa. Depois ela olhou direto para mim e suavizou o rosto como se estivesse me fazendo um favor. Não fica aí de branco fingindo que ele fez de você uma escolha especial. Ele mentiu para as duas. Ela deu mais um passo e acrescentou, mais baixo, mais cruel. Você sempre quis a versão bonita. Essa é a família real para a qual você está entrando. Esse golpe chegou mais fundo do que a gravidez. Eu senti na garganta. As pessoas já cochichavam abertamente. Vi uma dama de honra encarar Marcos como se não soubesse se tinha pena ou raiva dele. Vi um dos clientes de Richard na terceira fileira olhando para o celular, digitando. Patrícia olhava de Marcos para Richard, para Daniele, como se o rosto inteiro dela estivesse tentando rejeitar o que estava ouvindo. E Marcos, em vez de encarar Daniele de frente, se virou e olhou para o pai. Richard não se mexeu, terno sob medida, mãos entrelaçadas, expressão controlada. Ele não disse nada. Esse silêncio deixou tudo ainda mais sujo. Nos puxaram para uma sala lateral do salão. Eu, Marcos, Richard, Patrícia, minha mãe, Daniele por um minuto e depois de volta para fora. E minha madrinha plantada num canto se recusando a sair porque ela sabia exatamente como famílias assim funcionam quando a porta fecha. Marcos começou a explicar, mas ia se desmontando nas mãos. Sim, Daniele tinha entrado em contato. Sim, as mensagens tinham ficado mais agressivas. Sim, ele tinha contado ao pai. Não tinha me contado porque não queria dar mais atenção para ela, o que soou nobre por uns 2 segundos, até eu perceber que ele tinha confiado ao pai antes de confiar na mulher que ia casar com ele. Aí ele disse a frase que me gelou o sangue. Ele disse que tinha resolvido. Perguntei o que isso queria dizer, o que exatamente Richard tinha resolvido. Marcos olhou para o chão. Não era o rosto de um homem inocente com uma resposta limpa. Era o rosto de um homem que sabia que tinha mais, sabia que devia ter trazido tudo à luz antes, e não tinha feito. Foi aí que a dúvida me pegou, porque se Marcos nunca tinha tocado nela, por que tinha deixado isso ficar no escuro por meses?
Por que tinha aceitado dinheiro saindo de uma conta familiar conjunta para a conta de Daniele sem jogar tudo na luz do dia? Por que tinha vindo até mim em pedaços em vez de falar tudo? Por que cada resposta parecia parada, ensaiada, despida do único detalhe que ou o salvaria ou o afundaria? Perguntei a ele, bem baixinho, "Você dormiu com minha irmã?" Ele disse, "Não." Perguntei de novo, "Então por que seu pai sabia mais sobre isso do que eu?" Ele abriu a boca, fechou, e por um segundo eu realmente achei que estava ali de vestido de noiva, prestes a descobrir que quase tinha me casado com um mentiroso que me deixou caminhar em direção a ele mesmo assim. Richard ficará de pé perto da janela com as mãos atrás das costas, nos aguardando. Tinha aquela quietude composta que homens como ele confundem com inocência, porque funcionou em reuniões de diretoria, em depoimentos, em restaurantes onde todo mundo conhece o nome deles. Minha madrinha finalmente se virou para ele e disse, "Você pagou para ela. Por que você pagaria se seu filho não estava envolvido?" Houve uma pausa, não de confusão, de seleção. Então Richard disse, "Porque ela me disse que não tinha para onde ir." A sala mudou. Um homem não fala assim sobre a futura cunhada do filho, a não ser que limites já tenham sido cruzados em privado. Essa não é a linguagem de um pai limpando mensagens inconvenientes. Essa é a linguagem da intimidade, de conversas secretas, de uma mulher se abrindo para um homem com quem ela nunca deveria ter se aberto. Marcos se virou para olhar para o pai devagar, como se o movimento doesse. Patrícia disse, mal acima de um sussurro, "Richard." Ele não respondeu. Ficou ali naquela calma impossível, e de alguma forma isso foi pior do que qualquer grito. Minha madrinha foi buscar Daniele de volta. Quando Daniele entrou pela porta da sala lateral e viu Richard parado ali, algo passou entre os dois tão rápido que quase não percebi. Não era romance, não era ternura, era reconhecimento. Aquele olhar doente e cansado de duas pessoas que ficaram amarradas em segredo por tempo demais e de repente entenderam que a sala tinha finalmente as alcançado. Marcos perguntou a ela diretamente, "O bebê é meu?" Daniele não respondeu. Ela olhou para Richard. Richard disse, bem suavemente, "Fala a verdade, Daniele." O rosto dela mudou. A performance caiu. Pela primeira vez em todo aquele dia, ela parecia menos triunfante do que exausta, como se a adrenalina tivesse acabado e deixado só a podridão para trás. "Não é Marcos," ela disse. Patrícia soltou um barulho partido e agarrou a beira de uma cadeira. De algum lugar fora da sala, eu ouvi uma bandeja cair no chão. Até os funcionários não conseguiam mais conter o escândalo. Daniele engoliu em seco e disse, "Nunca foi Marcos. É Richard. Sempre foi Richard." Ninguém se mexeu por um segundo. Parecia que todo o ar tinha ficado denso. Marcos só encarava o pai como se estivesse olhando para um estranho usando o rosto dele. Patrícia sentou e cobriu a boca e começou a tremer daquele jeito pequeno, contido e terrível, como se até a devastação dela tivesse sido treinada para não fazer cena. Lá fora, tecnicamente, meu casamento ainda estava acontecendo. Os convidados ainda estavam no salão. E em uma frase, a família inteira se partiu ao meio. Eles se conheceram na minha festa de noivado. Richard puxou Daniele de lado durante os drinks e disse que ela era a interessante da família, que era claramente a mais inteligente, que era subestimada, que ele já via de longe que ela tinha mais profundidade do que as pessoas davam crédito. Minha mãe estava conversando com os bufeteiros a 10 passos dali. Patrícia estava falando de enfeites de mesa. Ele já estava trabalhando. Essa é a parte que as pessoas perdem quando falam de homens como Richard. Ele não perdeu o controle, não foi descuidado. Ele estudou o ambiente, viu a irmã mais velha enciumada, sem limites e com uma necessidade de vida inteira de ser escolhida, e usou exatamente isso. Ele sabia quem era dispensado na minha família,
Sabia quem era ignorado na dele. Sabia que tipo de mulher ouve "você é interessante" e confunde isso com amor. Eles se encontraram 6 vezes depois disso. Hotéis longe o suficiente para ninguém os ver por acaso. Dinheiro vivo onde dava, outras contas onde não dava. Presentes caros o suficiente para parecerem prova, discretos o suficiente para negar. Ele a chamava de brilhante. Dizia que ela era diferente de mim. Dizia que cuidaria dela se ela mantivesse sigilo. Comportamento predatório nem sempre é barulhento. Às vezes veste um paletó sob medida, pede bom vinho e usa a sua solidão como uma chave. Quando ela ficou grávida, ele não entrou em pânico na frente de ninguém. Ele gerenciou. Dinheiro transferido no dia seguinte. Instruções depois disso. Vai numa clínica. Para de ser emocional. Não cria um problema que prejudica várias famílias. Tudo enquadrado como se ela fosse a irresponsável e ele o adulto resolvendo. Quando Marcos percebeu que dinheiro estava saindo de uma conta conjunta e fez perguntas, Richard disse que era um assunto de família e que não era da conta dele. E Marcos aceitou. Essa é a mancha dele em tudo isso. Ele deixou a autoridade do pai sobrepor seus próprios instintos. Essa é a parte que ainda me deixa mal, mesmo quando acho que já cheguei no fundo. As mensagens anônimas eram: Daniele, os números desconhecidos, o ultrassom, as gotinhas de veneno com timing perfeito para me deixar desconfiada e desequilibrada, sem nunca me dar informação suficiente para confrontar a pessoa certa. Ela admitiu tudo. Disse que queria que eu soubesse que algo estava errado, mas tinha medo de Richard, o que pode até ser verdade. Mas o medo não explica as escolhas que ela fez dentro desse medo, porque ela não me avisou de forma limpa. Ela curou a minha paranoia como se fosse uma doença que ela mesma havia me dado. Ela poderia ter dito Richard, poderia ter mandado uma mensagem com um nome e explodido tudo. Em vez disso, me apontou para Marcos primeiro. Me deixou encarar o meu noivo e me perguntar se ele tinha dormido com minha irmã. Me deixou andar pelas semanas antes do meu casamento, me sentindo feia, burra e substituível. Ela me observou suspeitar da traição errada, porque me machucar ainda fazia parte do plano. E Richard sabia que ela estava mandando essas mensagens. Ela contou para ele. Ele sabia das mensagens, dos números bloqueados, da foto do ultrassom que me deixou sentada no chão do banheiro, tentando não vomitar. A resposta dele não foi confessar, não foi responsabilidade. Mais dinheiro. Cala essa boca. Fica longe do casamento. Ele estava disposto a usar dinheiro de uma conta que o filho podia ver, disposto a deixar Marcos absorver a suspeita, disposto a me deixar me casar na família dele, carregando uma mentira, desde que a mentira fosse cara o suficiente para administrar. Quando o dinheiro parou de funcionar, Daniele foi em pessoa. Mas mesmo assim, com o verdadeiro pai parado a 10 metros de distância, em um terno impecável, ela começou acusando Marcos. Ela não começou pelo homem que a tinha aliciado, dormido com ela, explorado a instabilidade dela e tentado comprar o silêncio dela. Ela começou pelo meu noivo, porque essa versão dava ao público maior e me dava o golpe mais fundo. É isso que faz as pessoas ainda brigarem sobre ela até hoje. Ela estava tentando expor algo ou só queria garantir que eu sangrasse primeiro. Eu sei o que pareceu de onde eu estava. A podridão dele era mais silenciosa. A dela era mais barulhenta. Eu fui atingida pelos dois. Patrícia saiu daquela sala sem falar com o marido. Ela não gritou, não o esbofeteou. Ela simplesmente se levantou, alisou a frente do vestido com as mãos tremendo, passou por ele e foi embora. Eu observei os convidados se abrirem para ela lá fora como se ela fosse contagiosa. As pessoas fingiam não encarar e estavam falhando miseravelmente. Os funcionários de repente encontraram coisas para polir que não precisavam de polimento nenhum. A fila do bar tinha parado porque todo mundo estava cochichando em vez de pedir. Marcos sentou no chão daquela sala lateral e ficou ali por um tempo. Parecia destruído, não de forma teatral, só vazio por dentro.
Depois de um longo silêncio, ele disse: Eu sabia que tinha algo errado. Ele me disse que tinha resolvido, e eu deixei ele me dizer isso. Eu não tinha nada para oferecer a ele. Talvez ele fosse inocente do caso, mas ele não era inocente do silêncio. Minha mãe chegou mais tarde e foi direto para Daniele, não para mim. Não para a filha dela de vestido de noiva com rímel seco embaixo dos olhos e metade do evento ouvindo pedaços da minha vida do outro lado da parede. Ela pegou a mão de Daniele, tirou um pacotinho de lenços da bolsa como se tivesse se preparado para esse papel exato e começou a murmurar com aquela voz calminha que ela sempre reservou para quem causou o estrago. Lembro dela arrumando o cabelo de Daniele atrás da orelha. Lembro de pensar: Claro que é essa que recebe o colo primeiro. Lá fora o escândalo já se espalhava para além do salão. Primos mandavam mensagem para quem nem tinha chegado ainda. Um dos padrinhos me contou depois que tinha gente no estacionamento trocando teorias antes mesmo do bolo ter sido cortado. A cerimonialista perguntou numa voz neutra se a gente queria o bolo embalado para levar. Alguém mandou tirar as flores. Ninguém pisou na pista de dança. No fim do dia, meu casamento tinha virado uma história que as pessoas já contavam pelos cantos, com detalhes que errariam e uma convicção que nunca mereceriam. Richard foi escoltado para fora pelo próprio advogado, que uma hora antes estava sentado na terceira fileira, comendo canapés e aplaudindo a disposição dos lugares. Essa é o tipo de família que eles eram. Até o escândalo veio com representação jurídica. As flores eram lindas, a comida era cara. As fotos de antes da cerimônia ainda parecem um casamento de luxo. Essa talvez seja a parte mais cruel. Por fora, ainda era elegante por exatamente 5 minutos antes de virar a coisa que as pessoas vão trazer à tona pelos próximos 10 anos, toda vez que alguém mencionar o nome Calloway. As pessoas me perguntam quem eu odeio mais. Daniele passou minha vida inteira tratando minha felicidade como uma provocação pessoal. Ela veio ao meu casamento vestida para ser vista, calculou a entrada dela, usou o choro como arma e apontou para Marcos primeiro porque sabia que essa versão me humilharia do jeito mais íntimo possível. Não só como noiva, como irmã, como mulher. Ela queria que eu ficasse ali de branco enquanto uma sala cheia de pessoas se perguntava se minha irmã mais velha tinha chegado ao meu noivo antes de mim. Isso não é dor acidental, isso é escolha. Mas Richard ficou ali e deixou acontecer. Ele deixou o filho carregar a acusação no rosto. Deixou a esposa se partir em público. Me deixou parada, na frente de 200 pessoas, sentindo minha vida ficar barata enquanto ele calculava a menor frase possível. Ele tinha dinheiro, status, calma, reputação e o tipo de autocontrole ensaiado que as pessoas confundem com caráter. Por baixo de tudo isso, havia um homem que viu uma mulher ciumenta e instável e a usou, pagou por ela e se escondeu atrás do nome da família, enquanto a pessoa errada levava o primeiro golpe. Então, escolha o seu monstro. A irmã que ateou fogo no ambiente porque não suportava me ver ter algo intocado. Ou o pai que construiu tudo isso no escuro e ficou ali, num terno perfeito, enquanto todo mundo se engasgava com a fumaça. Richard era a podridão embaixo do assoalho desde o começo. Silenciosa, estrutural, invisível. Até o momento em que tudo cedeu.